Boas-vindas ao nosso Deep Dive de hoje. Olha, hoje a gente vai explorar um conceito jurídico que, assim, parece até meio contraintuitivo, né? A repristinação. Já parou para pensar se uma lei antiga, que já foi revogada, apagada, poderia simplesmente voltar a valer? É exatamente esse o ponto. Um ponto bem interessante, aliás. Vamos investigar isso usando a Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro, a LINDB. E, claro, o que o STF já decidiu sobre o assunto. A ideia é entender a regra geral e, principalmente, aquelas exceções que podem trazer uma lei de volta dos mortos. Que curioso. Tá, pra gente começar do começo mesmo. O que é exatamente essa tal de repristinação no direito? Bom, de forma bem direta, é o seguinte. Imagina que existe uma lei A. Aí vem uma lei B e revoga a lei A. Ok, a lei A deixou de valer. Isso. Mas aí, um tempo depois, surge uma lei C. E essa lei C revoga a lei B. Certo. A repristinação seria o fenômeno da lei A. Aquela primeira, voltar a ter validade, voltar a vigorar só porque a lei B, que a tinha revogado, foi retirada do sistema pela lei C. Seria um retorno automático, entende? Parece até fazer um certo sentido lógico, né? Se o que me revogou sumiu, mas e aí? No Brasil a regra é essa? Acontece assim automaticamente? Então, aí que está o detalhe-chave. A regra geral no Brasil, que está lá no artigo 2º, parágrafo 3º da LINDB, diz justamente o oposto. Ela proíbe a repristinação automática. Ah, então não é automático. Não é. O texto da LINDB é bem claro, olha. Salvo disposição em contrário, a lei revogada não se restaura por ter a lei revogadora perdido a vigência. O objetivo disso é dar segurança jurídica, né? Imagina a confusão se leis antigas ficassem voltando sem aviso. Entendi, faz todo sentido para dar estabilidade. Então, peraí, se a lei C só revoga a lei B, a lei A continua lá, revogada, mortinha. Exato. Para ela voltar a valer, a lei C teria que dizer isso com todas as letras. Tipo, olha, lei B está revogada e a lei A volta a valer. Exatamente isso. Teria que ter essa disposição expressa na lei C. Sem isso, a lei A não volta. E olha que interessante, pode até acontecer de ficar um vácuo, uma lacuna na lei sobre aquele assunto. Se a lei C só revogar a B e não disser mais nada. Nossa, um vácuo normativo. Complicado. Ok, essa é a regra geral da LINDB. Sem ordem expressa, nada de lei antiga voltando. Mas o direito adora uma exceção, né? Tem alguma situação onde a lei revogada volta sem essa ordem expressa da lei C? Tem sim. E é aqui que a discussão fica, digamos, mais profunda. As exceções mais importantes estão ligadas ao direito constitucional. A lógica muda um pouco. Como assim? Não é só uma questão de lei A, B, C no tempo. Entra em jogo a própria validade da lei B, aquela que revogou a A. O controle de constitucionalidade é um exemplo clássico disso. Ah, controle de constitucionalidade. Quando o judiciário avalia se uma lei está de acordo com a Constituição, certo? Isso, principalmente o STF, no controle concentrado. Imagina que o STF declare que a nossa lei B é inconstitucional. Ok, a lei B é inválida. E essa declaração de inconstitucionalidade geralmente tem efeito ex tunc. Ex tunc. Lembro disso. Quer dizer que vale desde o início, retroage, como se a lei nunca tivesse existido validamente. Perfeito. A lei é considerada nula desde que nasceu. Ora, se a lei B, que revogou a lei A, é nula desde o começo, O ato dela de revogar a lei A também perde o valor, retroativamente. exatamente. O efeito revogador da lei B simplesmente some, porque ela nunca foi válida. E qual a consequência? A lei A volta a valer, porque o que a tinha revogado era inválido. Isso. É o que a gente chama de efeito repristinatório da declaração de inconstitucionalidade. Nesse caso, a volta da lei A costuma ser uma consequência direta, quase automática, da invalidação da lei B. Faz todo sentido. A lei que tentou revogar a anterior era defeituosa na raiz, por ir contra a Constituição. Então o ato de revogar não poderia ter validade. Precisamente. É a Constituição mostrando sua força. Claro, é bom lembrar que o STF pode, às vezes, modular os efeitos da decisão por segurança jurídica, né? Dizer que só vale dali para frente, efeito ex nunc. Ah, entendi. Nesse caso de modulação ex nunc, a lei A não voltaria automaticamente. Isso. Mas sem a modulação, o efeito ex tunc
puxa a Lei A de volta. Interessante. E você mencionou medidas provisórias também, as MPs. Como elas entram nisso? De um jeito bem parecido, na verdade. Uma MP, como a gente sabe, tem força de lei e pode revogar outras leis, como a nossa Lei A. Certo, mas é temporária. Exato. Ela precisa ser aprovada, convertida em lei pelo Congresso. Se o Congresso não converte a MP no prazo, ou se a rejeita, Ela perde a validade. perde a validade desde a sua edição. O efeito também é ex tunc, retroativo. Ah, então, de novo, o ato da MP que revogou a Lei A some, como se nunca tivesse existido. E a Lei A, que tinha sido revogada pela MP inválida, volta a ter vigência. A lei anterior é restaurada. Entendi. São situações bem específicas, então, ligadas à validade da norma revogadora ou à sua natureza temporária. Exatamente. São exceções importantes que mostram como o sistema lida com normas que ou nasceram inválidas ou perderam sua eficácia de forma retroativa. Ok, vamos recapitular para ver se ficou claro. A regra geral, lá na LINDB, é nada de repristinação automática. Uma lei revogada por outra, B, não volta só porque uma terceira C revogou a B. Precisaria que a C dissesse A volte, certo? Perfeito. Essa é a regra para dar segurança jurídica. Mas temos exceções importantes, principalmente no controle de constitucionalidade. Se a Lei B é declarada inconstitucional com efeito ex tunc, retroativo, ela é nula desde o início, se o efeito revogador sobre a Lei A também é nulo, e a Lei A volta a valer. É o efeito repristinatório. e o mesmo vale para uma MP que revogou a Lei A, mas depois perdeu a eficácia desde o início, por não ser convertida em lei. A Lei A volta. Correto. Nesses casos, a volta da lei anterior é uma consequência da invalidação retroativa da norma que a tinha revogado. Isso tudo levanta uma questão interessante. Se a regra geral da LINDB, ao proibir a volta automática, pode criar aquele vácuo normativo que você mencionou, Sim, quando a Lei B some e a Lei A não volta. pois é. Fica uma reflexão, né? Como é que o ordenamento jurídico lida com essa possibilidade de instabilidade? Como se garante a continuidade, a segurança das relações jurídicas quando surge uma lacuna dessas de repente? Especialmente se não tiver uma nova lei ali prontinha para preencher o espaço? É um desafio constante, imagino. Sem dúvida. Um equilíbrio delicado entre necessidade de segurança e a dinâmica de criação, revogação e invalidação das leis. Algo para a gente continuar pensando a respeito.